tarde, boa tarde a todos, né? Começamos aí mais um seminário Economia e Defesa da Concorrência, né? Esse é uma oportunidade que o Departamento de Estudos Econômicos do CAD tem, né? De conhecer estudos e conversar com especialistas, com experts no assunto, né? E hoje temos aqui a presença, a ilustre presença do Dr. Ednei Nascimento, né? Ednei é mestre em Direito pelo IDP, especialista em Defesa da Concorrência pela FGV, bacharel em Direito, né? Trabalha aqui no CAD, eu tive a honra aí de trabalhar com o Ednei, né? Já há algum tempo, e hoje ele é coordenador geral, né, da CGA5, né, coordenador de coordenação geral de análise antitrust, né, aqui no CAD, e trabalha na Superintendência Geral. E nós vamos ter aqui a oportunidade aí, o Ednei teve a gentileza aí de ceder o tempo dele para conversar sobre um trabalho, né, que é uma dissertação, né, sobre controle de concentrações realizadas por fundos de investimento no Brasil, uma análise sobre a influência exercida pelo gestor nas sociedades investidas pelo fundo. Né? E, obviamente, que aqui a gente está aqui na nossa competência de de estudos, né, do Departamento de Estudos, não é uma posição do CAD, né, esse aqui é um disclaimer que eu acho que é sempre necessário fazer, a gente simplesmente está aqui para vocalizar, para debater, para discutir, e óbvio que o CAD ele está sujeito aí a críticas, a sugestões, mas aqui é simplesmente um lugar aí que a gente tem para não emitir uma posição formal do Conselho, né? O Conselho ele emite essas posições pelo seu plenário, né? Então é sempre um sistema aí complexo de decisões, mas pô, agradeço muito ao Ednei por nos brindar essa oportunidade de conversar contigo e já passo a palavra para ti. Obrigado. Agradeço o convite feito para falar um pouco aqui sobre a pesquisa que eu desenvolvi. É satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, tanto o pessoal do DE e a audiência aí que vai poder assistir essa exposição. A honra é minha, Ricardo, ter trabalhado com você. Foi um período de bastante aprendizado e certamente período no qual eu nutri bastante admiração aí pelo seu trabalho e, enfim, seu perfil de atuação. Então, queria agradecer mais uma vez aí essa oportunidade de estar apresentando uma pesquisa que está aí sujeita a críticas, né? Então, a gente faz a pesquisa exatamente para colocar a discussão. Eu vou fazer uma apresentação de alguns slides, fazer uso aqui da apresentação. Então, vou compartilhar minha tela para vocês confirmarem se estiverem visualizando aí minha tela. Tá aparecendo? Está aparecendo, sim. Ok. Então, minha pesquisa, e aí foi só reforçando a observação feita pelo Ricardo, que eu vou apresentar, foi uma pesquisa acadêmica, então, obviamente, não representa a posição institucional do CAD. E o tema que eu tratei na pesquisa foi o controle de concentrações envolvendo fundos de investimento no Brasil. Então, para começar a tratar desse assunto, a gente precisa saber o que é um fundo de investimento. Trouxe aqui essa figura da XP aqui, aí do site deles, que demonstra, ilustra aqui o que seria um fundo. Basicamente, os investidores se reúnem e aí reúnem seus recursos para uma determinada entidade. E aí essa entidade vai ficar encarregada de fazer os investimentos em determinados ativos financeiros. Então, essa ilustração aqui, ela deixa de forma simplificada qual seria o fluxo de atuação do fundo. Então, fundo, e aí aqui abaixo, né, tem essa nuvem de palavras que traz alguns conceitos e alguma caracterização a respeito do fundo de investimento. Só
pontuar que eu fiquei adscrito aos fundos de investimento no Brasil, que tem uma regulação específica, uma regulação realizada pela Comissão de Valores Imobiliários, pela CVM, e então tem um regramento diferente. E há fundos de investimento fora do Brasil, em outras jurisdições, porém eles possuem uma estrutura um pouco diferente e então por isso foi feito esse foco específico para os fundos de investimento brasileiros. E aí o que a gente tem que caracteriza o fundo de investimento é uma comunhão de recursos. Então, normalmente os investidores ali fazem esse aporte de recursos para esse fundo. É um veículo de investimento coletivo, então é uma reunião ali de recursos, então por isso que é um veículo de investimento coletivo. Houve uma alteração no Código Civil provocada pela Lei de Liberdade Econômica, que aí meio que pacificou uma discussão que havia na doutrina se o fundo de investimento era uma sociedade de investimento ou se era um condomínio, qual era a natureza jurídica desse fundo. E aí a Lei de Liberdade Econômica incluiu alguns artigos no Código Civil prevendo que o fundo de investimento é um condomínio especial. Então, até pelas características dele, a gente vai ver que, de fato, se aproxima tanto assim do que seria uma sociedade, seria meio que um híbrido. Por isso que essa discussão surgiu e ficou durante um bom tempo na doutrina. Os autores colocaram que o fundo de investimento ele é uma forma de desenvolver economias, então, diante do sistema capitalista, aí, diversas economias são movimentadas, têm a força motriz derivada dos recursos dos fundos de investimento. Então, há essa correlação também. O fundo de investimento ele pode servir a duas naturezas, né, de investimento, uma mais passiva, outra mais ativa. A mais ativa envolve ali uma capitalização de negócios, e aí o agente que representa o fundo ele tem uma participação na definição do negócio, na definição do desenvolvimento da atividade empresarial, que vai receber os recursos. E, por outro lado, tem a possibilidade do fundo atuar de forma mais passiva e aportar recursos, né, em um determinado ativo, muitas vezes ativos indexados, ativos de renda fixa, e ali ele não vai precisar fazer ou ter nenhuma participação de gerência sobre o ativo. Então, é uma forma de os cotistas, os investidores, obter rendimento. Então, se presta a isso. Coloquei alguns fundos aqui, né? Principais no Brasil, Fundo de Investimento Imobiliário, FI, Fundo de Investimento e Participação, FIP, Fundo de Investimento em Ação, FIM, Fundo de Investimento Multimercado, com base na regulamentação vigente até o momento, a regulamentação da CVM, lembrando. É segmento do mercado de capitais que tem uma forte captação de recursos. Então, em 2021, captou cerca de 369 bilhões de reais. E em termos de patrimônio total, a gente tem aqui 7 trilhões de reais nas mãos dos fundos. E em termos quantitativos, os fundos no Brasil teriam cerca de 30 mil atualmente. Então, basicamente, o fundo tem essas características aqui e essas peculiaridades. Passando adiante, aqui, entrando sobre a organização do fundo, de novo, eu trouxe aqui uma figura da XP que aborda aqui diversos agentes relacionados ao fundo de investimento. Então, a gente teria o auditor, a avaliação das contas, o custodiante, distribuidor, 3 agentes em específico que vai ser um objeto de foco da minha pesquisa. Eu coloquei, inclusive, nessa pirâmide invertida aqui. São os cotistas, o administrador e o gestor.
ponto de vista jurídico, o fundo ele não tem personalidade jurídica. Quer dizer, ele não é apto a assumir responsabilidade e a poder exercer atos na sociedade. Ele precisa de um terceiro para que ele manifeste a vontade do fundo e exerça ah, ah, o interesse, né? Faça valer o interesse do fundo. Então, especialmente esses dois agentes, o administrador e o gestor. O administrador ele fica mais responsável pela parte de regularização do fundo, meio que faz a representação do fundo perante os órgãos. O gestor ele fica responsável pela carteira de investimentos. Então, fazer a gerência, o gerenciamento ali dos ativos a serem investidos pelos fundos, os ativos que tiverem na carteira do fundo. Pela regulamentação atual, o fundo pode ter o gestor ou não. Se não tiver o gestor nomeado, o administrador vai fazer o papel também de gestor. Então, a gente tem essa peculiaridade aqui. E, mais uma vez, o fundo ele não pode ir lá e, por ele mesmo, adquirir participação em empresa, adquirir um ativo financeiro. Ele precisa de um agente, que normalmente é o gestor, que realiza esse ato para ele. Então, basicamente, essa organização que a gente tem em relação aos fundos. Panorama geral, a gente tem basicamente dois tipos de fundo na regulamentação da CVM. A gente tem os fundos previstos na Instrução 55 da CVM, 2014. Então, basicamente, o fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado, fundo cambial. A característica desses fundos é que eles estão mais relacionados, né, a uma atuação passiva. E eles não têm uma atuação tão perene em relação aos ativos. Então, mesmo o fundo de ação, que pode adquirir participação em empresa, ele pode estar posicionado na empresa hoje e amanhã já não está mais, assim como o fundo multimercado. E a CVM traz essa regulamentação, esses tipos de fundo, que ali é previsto um grau de exposição da carteira a esse determinado ativo financeiro. Então, a gente tem aqui, no caso de renda fixa, cerca ali de 60% da carteira do fundo tem que estar relacionada à renda fixa. E aí, por aí vai. Mesma coisa para fundo de ações, cerca de 60%, 67%, exposto a ações de companhias abertas. O multimercado é um pouco mais diversificado, e o fundo cambial ali, a indexação por moeda, indexação cambial. Aí sempre fixamos um percentual da carteira que tem que estar exposto a esse tipo de ativo financeiro, e no mais, o restante da carteira pode ser investido em outras categorias de ativos financeiros. Então, esses são os fundos 555, também chamados de fundos de varejo, que são ofertados normalmente pelos bancos, né? Os grandes bancos aí, antigamente até mais nas agências dos bancos, por isso que eles também são chamados de fundos de varejo. Em relação aos fundos 555, saiu uma nova regulamentação da CVM no final de 2022, 23 de dezembro, prevendo uma modernização da regulamentação, estipulando o Fundo de Investimento Financeiro, FIV. Então, basicamente, consolidou as demais normativos da CVM relacionados a fundos, trouxe essa nova figura, adequou ao panorama trazido pela Lei de Liberdade Econômica, trouxe ali alguns conceitos que aí mudaria um pouco ali a atuação dos fundos, e depois de ter feito uma consulta pública, uma audiência, coletado diversas informações dos agentes, ela chegou à conclusão e consolidou isso nessa resolução 175. Ela trouxe ali algumas inovações em relação a classes de ativos, também responsabilização do administrador,
perante o gestor, do gestor perante o administrador, para caracterizar melhor, já que o administrador ele ficava muito responsável por fiscalizar a atuação do gestor, sendo que ele não tinha tanta experiência assim para avaliar se de fato o gestor estava atuando de forma adequada. Então, ele recalibrou aí essas responsabilidades. De forma geral, não houve grande alteração. Efetivamente, o gestor continua gerindo as carteiras de investimento dos fundos, o administrador fica responsável pela parte de representação do fundo perante os órgãos e de regularização. Além desses fundos, a gente tem os fundos estruturados, só contando que essa resolução ainda não entrou em vigor, deve estar em vigor em março desse ano. Então, ainda está vigente até o momento essa instrução 555. Tem mais instruções. Também ela trouxe algumas alterações em relação a um fundo estruturado específico, que é o fundo de investimento imobiliário, que é outra categoria de fundo de investimento que tem uma regulamentação específica na CVM, tem instruções normativas específicas, e cada um vai ter um grau de exposição diferente. Então, a gente tem um fundo de investimento de participação, FIP, voltado para investir e ter, aportar recursos em empresas, em troca receber participação societária. Fundo de investimento de direito creditório, e aí ele investe ali em créditos, né, de uma determinada empresa, debêntures, alguns títulos de crédito aí, de empresas. Além disso, tem o Fundo de Investimento Imobiliário, o FI, tem um I a mais aqui, né? E eu já mencionei, tá, foi incluído ali no âmbito da resolução 175, então já tem uma regulamentação prevista e o foco dele maior é investir em propriedade imobiliária. Então, esses fundos aqui têm uma atuação mais ativa por parte do fundo em relação a ele conseguir extrair maior valor do ativo com a participação mais direta do agente relacionado ao fundo, do agente que representa o fundo. Então, isso a gente vai ver mais para frente, eu vou abordar ponto por ponto. Nesse próximo slide, eu só detalho aqui que é a atuação primordial de cada um desses fundos estruturados dentro do contexto de M&A. Então, normalmente, o fundo de investimento e participação, ele adquire participação societária em empresas. O fundo de investimento imobiliário em propriedade imobiliária e o FDIC em ativos, normalmente direitos creditórios. E aqui eu trago um detalhamento maior dentro do contexto de M&A, aí o M&A de forma mais clara, né? Empresas, né, fundos que adquirem participação em empresa. Participação pequena ou pode ser participação grande. Então, tem, grosso modo, no mundo como um todo, essas duas categorias de fundos. Tem o fundo de Venture Capital e o fundo de Private Equity. E caracterizando aqui cada um deles, o fundo de Venture Capital está mais exposto a risco, porque ele investe em negócios novos. Então, como exemplo, aqui no Brasil, a gente poderia dar aqui o capital semente. Então, ele investe em negócios nascentes. Então, como não há certeza que aquele negócio vai vingar, por isso ele está exposto ao maior risco. Então, às vezes, o investimento envolve empresas que sequer têm faturamento ou empresas com baixo faturamento. E, normalmente, o Venture Capital ele tem uma participação meramente financeira. Então, ele aporta os recursos, tem uma participação efetiva na gestão do negócio. E, como exemplo, né, a gente vê diversas startups aí em rodadas de investimento e recebendo investimento de fundos. E aí você consegue ver de forma mais clara aí, capital de risco, ali, investimento de risco nessa categoria de venture capital. Por outro lado, os fundos de private equity têm uma atuação um pouco diferente. Eles investem em negócios já consolidados,
negócio que já tem um certo porte, então, envolve ali empresas com faturamento médio a alto, e, como característica dele, ele participa de forma ativa na gestão da empresa. Então, e aí a gente vai ver mais adiante o gestor do fundo, em nome do fundo, né, a partir dessa participação que ele adquire em nome do fundo, ele faz o planejamento financeiro daquele investimento, forma a tese de investimento. E ali ele vai prever como que ele vai entrar, quando que ele vai sair, que condição, o que ele prevê para o negócio ser escalonado. E aí, dentro desse contexto de atuação do Private Equity, a gente vê um ciclo do investimento, que aí prevê esse aporte inicial de dinheiro, mas ele pode chegar a um ponto que ele cria um valor tal para o negócio que o fim do investimento acaba sendo a abertura do capital daquela empresa. Mais adiante, eu tenho até um exemplo para dar aqui, e acho que vai ficar mais claro. Agora, resumindo, o Venture Capital, há um investimento inicial ali no negócio, e a ideia é ele potencializar aquele negócio, o negócio escalar, de tal forma que ele tem um lucro grande, tem um rendimento muito grande com o Venture Capital. O Private Equity é uma atuação um pouco diferente. O ciclo de investimento ali de cerca de 10 anos, ele vai indicar ali quais são as medidas a serem adotadas para ele fazer com que o negócio crie maior valor e ele consiga ter um rendimento no final desse ciclo. Dando aqui em exemplos, trouxe aqui o caso dos unicórnios, né? Os famosos unicórnios. Está pequeno aqui esse quadro, né? Não sei o quão vocês estão conseguindo ver, mas basicamente tem uma lista aqui dos maiores gestoras globais e os investimentos feitos, né, em nome dos fundos que eles gerem nas companhias. Então, você vê aqui diversas companhias que foram classificadas como unicórnios. Os unicórnios são aquelas que atingem o valor de 1 bilhão, no caso aqui, US$ 1 bilhão. E aqui você vê que tem diversas empresas, né, ou até mesma gestora, ou gestoras diferentes, diversas empresas no mesmo setor, por exemplo, setor financeiro, né? Então, você vê ali claramente. Claro que quando você vai falar de unicórnio, dessas empresas startups, muitas vezes o investimento é pequeno, né? Mas, enfim, pode ser que no curso dos anos eles aportem mais capital até ter uma participação significante. Então, isso aqui em âmbito global, a gente consegue ver a atuação dessas grandes gestoras, né? E aqui eu trouxe um exemplo em âmbito nacional. Tem o caso Pátria. Estou citando esse exemplo porque ele notificou atos de concentração por CAD, então ele tem acompanhado o desenvolvimento dessas aquisições, desses M&As. Então, o Pátria tinha investimento na Elfa, né? Tem investimento na Elfa, e ao longo dos últimos anos, a Elfa veio adquirindo diversas empresas. A Elfa, só para esclarecer, tem atuação como distribuidora de medicamentos, produtos médicos hospitalares, e assim como essas empresas que ela adquiriu. Aí, enfim, você vê claramente uma consolidação, né? Ela adquirindo empresas muitas vezes concorrentes, então atuavam na mesma localidade que a Elfa, mesmos estados, mesma região. Agora, porém, a gente tem outros casos aqui que ela adquiriu empresas que ela tinha uma atuação bastante residual na localidade ou sequer tinha atuação. Então, era basicamente uma aquisição para entrada em algumas localidades. Enfim, a gente vem acompanhando, alguns casos geraram sobreposição e algum grau de concentração, mas nenhum precisou intervenção ou aprofundar a análise em relação a essas concentrações. Existe um outro caso que envolve a empresa GPS, que é uma empresa de terceirização de mão de obra, que também tinha fundos, né,
na sua estrutura. E, ao longo dos anos, também veio adquirindo diversas empresas nesse ramo de terceirização de mão de obra. E essas operações foram notificadas ao CAD, a gente foi acompanhando, para a gente poder vislumbrar de forma mais clara essa questão que eu estava falando da tese de investimento, a ideia do até onde vai esse investimento, o Private Equity. Ela chegou no nível tal e ela abriu um capital. Então, agora a GPS está listada na Bolsa, enfim, e aí, normalmente, o que acontece é que esses fundos acabam saindo nesse momento. Então, é uma forma de capitalizar negócios, né? Private Equity. Agora, nesse contexto em que os fundos realizam M&A, a gente precisa só relembrar aqui, dentro do controle de concentrações no Brasil, que os M&As, a depender de preenchido determinados critérios, precisam ser submetidos ao CAD, justamente para ser feito o controle de concentração de poder econômico, aí utilizando o fundo como veículo. Então, a gente tem que observar, regra geral, esses 3 critérios. Então, um determinado acordo gerar efeitos locais, seja de forma real ou potencial. As partes têm que ter um porte econômico cujo faturamento de um grupo tem que ser de 750 milhões, o faturamento de outro grupo de 75 milhões. Quando a gente fala de compra e venda de ações, esse faturamento tem que observar no polo comprador e o outro faturamento do polo vendedor e vice-versa, né? Ou vice-versa. E também esse acordo ser classificado numa dessas hipóteses de ato de concentração. Então, gerar uma fusão, uma aquisição de controle de ações ou ativos, corporação, ou se tratar de uma joint venture, ou consórcio, ou contrato associativo. Preenchido todos esses critérios, aí o caso precisa ser submetido ao CAD, que vai avaliar os impactos concorrenciais. Então, aí a gente precisa entender um pouco mais como que seria a configuração do grupo envolvendo fundo de investimento, considerando o critério de porte econômico, né, para as partes deles precisa submeter ao CAD. Então, hoje a gente tem o artigo 4º da Resolução 33, que ele vai definir qual é o grupo envolvendo fundo de investimento. Segundo essa resolução, o grupo econômico faz parte do grupo do fundo, o grupo econômico do cotista que detém 50% das cotas do fundo, e aí eu entro nessa parte na minha pesquisa, e, de fato, ficou um patamar muito elevado, acaba sendo basicamente o controlador do fundo. Lembrando que o fundo não é para você ter um controlador específico. Regra geral, o fundo é pulverizado. Para isso que existe o fundo, você tomar recursos para daí você poder fazer investimentos e poder rentabilizar melhor o montante consolidado. Nesse caso, o patamar ficou em torno de 50%. Eu entro nesse aspecto para indicar que, de fato, que tem um ponto que pode não estar coeso com as demais regras de controle de concentrações. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. E empresas controladas pelos fundos, né, pelo fundo envolvendo na operação, e que o fundo detenha mais de 20%. Então, não só as empresas controladas pelo fundo, mas também aquelas que ele tenha pelo menos 20% de participação. Acho que aqui tem um paralelo bom, que é razoável com que a regra prevista para sociedades. Então, nessa configuração de grupo, a gente não considera o gestor e nem os fundos sob a mesma gestão e, consequentemente, os portfólios de investimentos desses fundos. Então, há essa característica que outrora a gente já chegou a considerar, vou falar isso no próximo slide, e para de análise de mérito, a gente analisar o impacto concorrencial, a regra é diferente, a regra de grupo é diferente. Então, ali, quando você vai analisar os impactos, tem relação horizontal, se tem empresa concorrente ou não, você vai abranger os fundos sob a mesma gestão, os portfólios dos fundos sob a mesma gestão. Ou seja, o gestor acaba sendo um elo para você avaliar ali aquele grupo, envolvendo o fundo. Ou seja,
Mas se eu tiver alguém que tenha 49,9% do fundo, ele não seria considerado como do grupo econômico. Regra geral, não, só se tiver um acordo de cotistas, na qual ele representaria, né? Mesmo todos os demais cotistas tendo 1%, assim, cada um, individualmente. Mesmo os demais cotistas. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto que eu trouxe de crítica, e é também porque ele desconsidera a possibilidade de controle compartilhado. Você tem 3 cotistas com 33%, que efetivamente participam lá do direcionamento do fundo, desconsidera essa hipótese de controle compartilhado, diferentemente da regra que a gente tem para empresas, né? Grupo de empresas. Vou abordar mais esse ponto mais adiante. E essa situação também que tem um agente com participação majoritária, né? Não é, não chega a 50%. Então, o que a gente teve aqui, abordando um pouco o histórico da regulamentação do CAD sobre configuração de grupo, a gente teve a resolução inicial, né, da vigência da Lei 2.529, foi a resolução 2. Ela trouxe uma configuração de grupo, um conceito de grupo bastante abrangente. Então, envolvia o gestor, os fundos sob uma gestão, então envolvia também o fundo envolvido na operação, esse CF é o fundo envolvido na operação, gestores, fundos sob uma gestão, e as sociedades controladas ou investidas por esses fundos, na ordem de pelo menos 20%. Além disso, da parte do fundo envolvido na operação, incluía-se também o grupo dos cotistas que tinha 20%. Então, era a definição mais abrangente. A gente teve alguns problemas quando a gente foi implementar, né, interpretar essa resolução na análise de casos. Eu estou aqui na CGA5, a gente é responsável por analisar atos de concentração sumária, então muitos casos chegaram com dúvidas sobre configuração de grupo. Então teve caso que o grupo do gestor foi considerado, então o gestor, que eu sou minha gestão, que era o foco, era o grupo do gestor, o controlador do gestor. E aí também teve caso que o gestor não foi considerado, o administrador foi considerado, porque o administrador tem um perfil de atuação de back-office, ele não fica na linha de frente do fundo. Teve casos em que uma pessoa participou de um M&A e ela atuava como gestor também. Aí, essa atuação que ela tinha como gestor foi trazida para a configuração de grupo. Então, houve uma discussão que gerou toda pressão, vamos colocar assim, uma discussão para se avaliar se, de fato, faria sentido ter uma dimensão tão abrangente de grupo econômico. Se isso não afetaria, de fato, o controle realizado pelo CAD em atos de concentração, controle de concentrações. E aí foi aberta a consulta pública em 2014 para se avaliar essa configuração do grupo, foram recebidas diversas contribuições, e aí originou a resolução CAD número 9, que restringiu esse conceito de grupo para essa regra que eu expliquei agora, que é o grupo do cotista, que tem 50% das cotas do fundo envolvido na operação, e as empresas controladas pelo fundo, ou que ele tem investimento, tem a participação societária da ordem de 20%. Então, o grupo, para fins de cálculo de faturamento, seria restrito a esse núcleo. Muito envolvido, muito relacionado ao fundo envolvido e um cotista que tem uma participação relevante. Isso foi reiterado pela resolução CAD 33, que é a atualmente vigente, em abril de 2022, que ela basicamente consolidou algumas outras regras sobre os critérios de notificação de ato de concentração e não modificou esse conceito de grupo. Então, o que a gente tem quando a gente vai traçar um paralelo ali sobre os fins visados pela política de controle de concentrações e a análise ali de poder econômico? A gente tem essa regra que leva em conta apenas para o cálculo do faturamento alguns agentes relacionados ao fundo, e para fins de grupo de empresa tem um outro tipo de regra que é um pouco mais abrangente, vai falar até de controle externo
controlador externo. Então, parece haver um descompasso aqui em relação a esses fins visados pela política de controle de concentrações. E aí, na linha do que eu estava colocando lá em relação, por exemplo, a controle compartilhado. Eles consideram a hipótese de que o fundo possa ter controle compartilhado. Eles consideram a hipótese de que agentes podem estar migrando para a utilização de fundos de investimento ao invés de sociedades. Se eles estão migrando, pode ser que a participação nesses fundos não seja 50%, seja um pouco menor, mas ele tenha uma atuação bastante proativa no direcionamento dos investimentos do fundo. Então, grosso modo, o que eu estou falando? Né? Estou falando de lacunas de notificação de concentrações, nas quais, se ele fizer uma concentração, um ato de concentração, um M&A, a empresa vai ser de notificação obrigatória. Se ele fizer um ato de concentração via fundo de investimento, não seria de notificação obrigatória. Então, isso a gente precisa tomar esse cuidado e avaliar se, de fato, algo está deixando escapar da análise do CAD nessa perspectiva de acompanhamento do poder econômico. E aí, nesse cenário, tanto quando a gente vai falar de grupo de empresas, quanto quando a gente for falar de fundo de investimento, uma preocupação bastante importante tem que ser em relação a gente não fazer ou ficar responsável pelos controles do investimento, mero investimento financeiro, e tentar direcionar a política de controle de concentrações para casos que gerem concentração efetiva. Então, hoje, acho que a nossa regulamentação evoluiu para fazer algum tipo de controle nesse nível, né? Então, a gente tem a resolução 33, a resolução 2 já previa patamar ali de qual é o percentual de participação que é adquirido, tem que ser notificado. Então, se eu adquirir 1%, não precisa ser notificado. 5% a gente considera meio que na categoria de investimento financeiro. E os fóruns internacionais, então, das outras jurisdições, né, eles colocam esse ponto como prioritário quando você for falar de política de controle de concentrações. Você tem que fazer essa acepção do que é investimento financeiro para aquilo que realmente gera um impacto em termos de concentração de poder econômico. Dentro do contexto de fundo de investimento, eu trouxe um pouco da teoria da separação de controle e propriedade. Então, esse ponto é bastante relevante. Eu citei aqui os autores Berry e Mins, que trazem essa teoria para falar um pouco mais sobre a visão de corporações, né, de sociedades, mas que, a meu ver, caberia também quando a gente for falar de empresas. Nesse caso, essa teoria ela abordou ali uma série de empresas que tinham capital pulverizado, então não tinham um controlador bem determinado, delimitado. Então, empresas norte-americanas, né, que tinham diversos cotistas, né, que seria o caso das nossas SAs, né, Sociedades Anônimas, que ali estava bem pulverizado a propriedade, né, a titularidade ali das ações da empresa. E eles observaram que havia uma atuação preponderante ali por parte dos administradores da empresa. Embora eles não tivessem a propriedade, né, tivessem a titularidade das ações, eles tinham, em alguma medida, o controle sobre a empresa. Então, grosso modo, ficando bastante, a teoria é basicamente essa, e eu acho que a gente consegue transportar ela quando a gente vai falar de fundo de investimento, porque você vê claramente ali a atuação de cotistas que estão interessados em meramente ter os seus rendimentos, não querem participar de nada. A própria estrutura do fundo não permite tanto a atuação e a participação do cotista. Vou falar desse ponto mais adiante. E esse outro agente que fala em nome do fundo, age em nome do fundo, que é o gestor, e ali ele teria esse papel de ter um controle ou, no mínimo, influência sobre a atuação das sociedades investidas pelos fundos. Então, ele seria um elo entre diferentes fundos sob sua gestão, entre diferentes sociedades investidas por esses fundos. Então, esse é o ponto central que gera a reflexão desse presente trabalho. Então, a gente vai avaliar os poderes detidos pelo gestor e a possibilidade de conflito de interesses entre o gestor e o cotista. Aqui eu preciso fazer um esclarecimento, eu tinha feito uma crítica lá sobre levar em conta o grupo do gestor. Na dinâmica de atuação
perante os fundos de investimento, o gestor ele age em nome do cotista e em nome do fundo. Se ele não agir, dever de fidúcia, né? Se ele não agir em nome do fundo, no interesse dos cotistas, ele seria destituído e ele perderia a credibilidade. Então, numa situação que ele pode privilegiar o controlador, seu grupo, tem casos aqui de gestores que são grandes bancos, né? Então, são detidos por grandes bancos, se ele privilegiar o grupo desse banco, vamos colocar assim, ele perderia a credibilidade e não atuaria mais nesse mercado, não seria mais escolhido para ser gestor. Então, pela dinâmica, não faz sentido você incluir o grupo do gestor, não faz sentido você incluir o controlador do gestor, porque se de fato ele adotar uma atitude que favoreça o seu controlador, isso pode ir encontra o interesse do cotista, o interesse do fundo e prejudicar o cotista de tal forma que arranha a imagem que é muito importante para esse gestor atuar no mercado. Um outro ponto que eu não coloquei aqui, que é bastante relevante, é que quando a gente vai falar de fundo de investimento e participação, a gente tem a figura da taxa de performance. A taxa de performance, em alguns casos, chega a 20%, né? E 20% sobre o rendimento do fundo vai ser, em muitos casos, maior do que o cotista vai receber, alguns cotistas. Então, ele é quase que um sócio. Sócio que ele não coloca dinheiro, comporta recursos, mas que ele recebe os rendimentos. Então, esse é mais outro ponto, depois eu vou até incluir nesse slide, que leva com que ele tenha interesse financeiro, inclusive, para fazer algum grau de coordenação entre as sociedades investidas de forma que ele consiga ter um rendimento maior, tanto para o seu cotista quanto para ele também. Enfim, aí, entrando um pouco mais, tentando abordar as evidências, na minha pesquisa eu selecionei duas formas para a gente poder tentar encontrar laço na realidade, fato, o gestor é relevante ou não. Então, fiz uma pesquisa nos precedentes do CAD, avaliei julgados entre 2012 e 2020, e a conclusão que eu cheguei é que 26% dos casos levaram em consideração envolver fundos, né? Tem uma diferença no tempo, que antes de 2014 a regra era outra, então era uma definição de grupo maior. Depois de 2014, a definição de grupo ficou mais restrita. Então, mas isso acaba gerando uma preocupação, porque se de fato houvesse um crescimento na quantidade de operações envolvendo fundo de investimento, poderia dificultar, eu vou falar sobre esse ponto mais adiante, uma possível alteração nessa definição de grupo. E isso está um pouco até mais claro quando a gente vai ver aqui o dado de 2020. E 34% dos casos envolveram fundos de investimento. Então, houve um crescimento. Se você pegar o histórico, né, a média histórica, houve um crescimento e chegou a 34% em 2020. Eu observei nesses casos, uma das variáveis que eu observei foi se esses casos envolvendo os fundos, havia concentração, né, nesses casos. Aí, muitos dos casos sumários, a gente avaliava pela hipótese sumária, né, que é a hipótese de baixa concentração com sobreposição horizontal, tem a hipótese de baixa concentração com integração vertical. Aí eu fiz esse filtro e cheguei a essa conclusão que 60% dos casos, percentual relevante, envolveram concentração, os casos de fundos, né? E outro ponto relevante que eu observei também, além de outros dados, né, que eu levantei, é que diversos casos, tanto na regulamentação original, e você tinha que levar em consideração gestores, fundos sob uma gestão, quanto na regulamentação posterior, que é atualmente vigente, houveram casos em que as próprias partes, reconheceram que o gestor tinha o controle do fundo. Então, não é ninguém mais falando que é próprio fundo, né? Vou colocar assim. Então,
essa é uma evidência bastante interessante. Além dessas evidências aqui que eu coletei, fiz um seminário de pesquisa que contou com 2 painéis, um aí mais abordando a perspectiva de controle de concentrações, quais seriam as diretrizes, as premissas, e contou com a participação do professor Vinícius Marques de Carvalho, hoje ministro, né? A professora Mônica, o professor Bruno Becker, o meu orientador, Ricardo Morichita, e meus colegas Marco Barbosa e José Rubens. E ali a gente conseguiu coletar diversas informações, foi um debate bastante rico, assim como no painel 2, que aí a gente tentou captar mais dados sobre a perspectiva do gestor. Então, lá na ponta, o gestor atuando na ponta, como que ele entende o seu papel, né? Como que ele avalia a sua atuação perante as sociedades investidas pelos fundos. E, para isso, eu contei com a participação do Daniel Maeda, que é superintendente de fundos da CVM, e o Luiz Eugênio, que é da BVCAP, uma associação de Private Equity e Venture Capital. Então, consolida gestores, né, fundos que têm atuação nesse segmento. E, de novo, contei com a participação do meu orientador e meus colegas, e a gente conseguiu coletar algumas informações bastante relevantes que eu vou pontuar aqui, vou resumir. E aí, até já me encaminhando para o final. A gente tem diversos pontos que foram abordados que levam à conclusão que, de fato, o gestor exerceria pelo menos influência no fundo. E eu vou tratar sobre cada um desses pontos agora. Então, o primeiro deles é em relação à autonomia. O gestor ele fica responsável, como eu já mencionei, pela escolha dos ativos. Ele faz a definição de tese de investimento, que inclui quando, né, o momento que ele vai desinvestir, em um patamar de investimento, se ele vai adquirir 50% mais um das cotas de uma empresa ou 100% das ações de uma empresa. E ele, pela regulamentação da CVM, inclusive, é que tem poderes para negociar em nome do fundo. Não é administrador. Existe um gestor contratado, é ele que vai negociar em nome do fundo os ativos, né, de investimento. Isso é substancialmente relevante, principalmente para os casos de FIP, de investimento e participação. No caso da regulamentação da CVM, tem até um requisito que o FIP tem que ter uma participação de 15% em sociedades investidas. Participar, quer dizer, quando ele tiver participação, né, de 5%, 15% de sociedades investidas, participar do processo decisório da sociedade investida. Então, meio que a regulamentação já estipula essa participação, né, essa atuação mais ativa do fundo. Outro ponto bastante significante diz respeito à gerência na estrutura do fundo. Isso está na estrutura de comando das sociedades investidas. Isso está relacionado a uma atuação ativa e efetiva do fundo perante a sua sociedade investida. Então, dentro daquele contexto de Private Equity, ele precisa participar do negócio, definir algumas diretrizes de andamento daquele negócio, e para isso ele precisa ter pessoas com expertise, experiência para poder chegar ao valor. Basicamente, o gestor se presta a gerar esse valor para a companhia, para chegar a esse patamar na qual foi estipulado na tese de investimento. Então, por conta disso, ele possui poderes, o gestor, para efetivar a troca de membros dos órgãos de gestão das companhias investidas e fazer isso em nome dos fundos. Como é o gestor, é o próximo tópico que eu vou falar. Como o gestor é que exerce o direito de voto em nome do fundo, então ele acaba também participando ali da definição da escolha dos membros dos órgãos de gestão das companhias investidas. Isso é claro, especialmente naquelas em que o fundo seja o controlador, né? Tem 50% mais um das ações. Mas também nas outras hipóteses ele também exerce o direito de voto. Então, ele tem esse papel bastante relevante, que aí se reflete nesse outro tópico,
que é a atuação restrita do cotista, que eu tinha mencionado antes. Diferentemente das sociedades, o cotista aqui ele não vai participar da administração das empresas controladas. Ele não participa do direito de voto, né? Em geral, quem vai fazer isso é o gestor, aí muito por conta da tese de investimento ali, seguindo ali a estratégia prevista. E aí, nas sociedades, o cotista ele pode votar e participar, escolher os membros. Aqui não, no caso do fundo, quem vai fazer isso é o gestor. Então, a atuação do cotista ela é bem restrita. Ele pode destituir o gestor do fundo, mas é difícil você fazer essa arregimentação para fazer essa votação de destituição do gestor, porque em muitos casos os fundos são pulverizados. Então, se tiver um cotista com participação mais relevante, aí pode ser que se consiga obter êxito. Mas o que você consegue é a destituição do gestor. Você não consegue mudar direito de voto, porque o novo gestor contratado pode seguir a mesma linha do gestor que foi destituído. Então, pode manter os votos que foram exercidos no nome do fundo, inclusive as pessoas que foram escolhidas pelo gestor para administrar sociedades investidas. Por fim, a gente tem mais esses dois tópicos, que envolvem a participação na política comercial das companhias, de novo, conforme a tese de investimento, e visando alavancar o negócio e criar mais valor. Então, convém, né, que o gestor, dando o crescimento da empresa, conforme a sua estratégia formulada, ele participar, muitas vezes, da definição de posicionamento de produtos, serviços, precificação, demanda a ser atendida, nicho. Então, pode haver uma série de informações, de dados e diretrizes que levaria a entrar nesses aspectos. E, por fim, que é um pouco relacionado a isso também, é o acesso a informações sensíveis. Então, por estar atuando em nome dos fundos, diversos fundos, ele pode ter informações, né, terá acesso a informações presas desse portfólio dos fundos, e muitas delas, se forem concorrentes, ele vai ter essas informações sensíveis e poder ter algum grau de coordenação, além dos demais tópicos que eu coloquei. Aí, para concluir, coloquei aqui os riscos que precisam ser ponderados quando a gente vai avaliar aí a atuação do gestor em uma possível mudança da regulamentação do CAD. Então, na linha do que eu já tinha colocado, a possibilidade de ter que ser refletida, a possibilidade de concentrações relevantes não serem avaliadas, então, o filtro sendo muito restrito, como é hoje, você capta um cotista muito majoritário, quase controlador, e só o portfólio do fundo envolvido, pode correr esse risco de concentrações relevantes não serem avaliadas. Uma crítica que foi feita pelo Luiz Eugênio é em relação a gente utilizar o parágrafo 7º, e aí avaliar operações realizadas por fundos e, se for o caso, pedir para a gente avaliar, né? Em vez de ser notificado de forma obrigatória, incluir um controle prévio, fazer essa avaliação posteriormente. A grande dificuldade é que portfólio de investimento dos fundos são tratados como um segredo de negócio, é sigiloso. Então, essas operações que são realizadas pelos fundos, essas aquisições, participação em empresas, sequer são divulgadas ao mercado, não são noticiadas. Então, tem uma dificuldade muito grande de monitoramento. Esse é um ponto que, de fato, a gente não consegue superar o estágio atual que a gente se encontra. Outro risco bastante relevante é de a gente poder, talvez, avaliar operações baixo ou sem potencial ofensivo. Então, você alarga a configuração do volta para o status quo, você acaba pegando casos que não vão ser relevantes, então aquele percentual de 60% que a gente viu, caso que gera concentração, pode ficar muito baixo, muito mais baixo, e aí a gente está sobrecarregando o regime de controle de concentrações prévios, sendo que a maioria das operações são simples e com baixo potencial ofensivo. E um ponto que o Vinícius destacou no painel
em relação à estrutura administrativa que a gente tem hoje. Então, se a gente alarga essa definição de grupo, pode haver um aumento substancial do número de notificações de ato de concentração e a gente não ter recurso suficiente para fazer o processamento disso e até mesmo prejudicar o foco em outras atuações, tal como atuação repressiva. Então, demandar muito a estrutura administrativa de tal forma que a gente não consiga ter outras atuações que são recomendadas para o CAD. E, por fim, um risco tem que ser endereçado também de desincentivo ao uso de fundos de investimento, a gente gerar uma sobrecarga muito grande sobre o fundo de investimento, lembrando que é um custo, você tem que notificar o CAD em termos de recursos, né? Então, tem que pagar a taxa, tem que pagar advogado. Também tem um prazo, né, que as partes têm que esperar para o CAD avaliar e eles poderem consumar a operação. Então, isso tudo pode incentivar o uso de fundo e afetar essa indústria de fundo de investimento. Então, por fim aqui, eu avaliei as propostas de regulamentação. A primeira possibilidade seria a gente retroagir, ter uma definição de grupo mais abrangente. Nessa definição, incluiria os cotistas com 20% das cotas do fundo de governo da operação, os fundos sob mesma gestão e respectivos portfólios. Como a gente viu, era uma definição muito abrangente e que, nos termos como estava escrito, no normativo, dava espaço para se expandir, adotar uma interpretação extensiva para outros agentes aqui. Eu acho que não é o mais adequado para esse caso. Existe a hipótese de manter a atual regulamentação, então, os cotistas com 50% das cotas e as empresas controladas investidas pelos fundos envolvidos na operação. Porém, a gente tem aqueles riscos que eu coloquei, eventualmente, desconsiderar essa atuação realizada, coordenada pelo gestor. Então, eu tenho especial atenção sobre essa proposta de regulamentação que poderia alterar e aí incluir os cotistas com 20% das cotas do fundo envolvido na operação e as empresas controladas e investidas pelos fundos sob mesma gestão. Incluiria não o gestor especificamente, mas os fundos sob mesma gestão e seu portfólio. A dificuldade em relação a isso é que a gente não consegue prever quanto de notificação que haveria, de fato, aquela sobrecarga que o ministro tinha colocado, e na lei anterior, basicamente, o tribunal analisava atos de concentração, ficava voltado exclusivamente para analisar esses casos, e a parte de controle repressivo ficava em segundo plano e pode não ser muito adequado quando a gente vai falar de forma geral em defesa da concorrência. Então, eu acho que a gente precisa avaliar melhor essa possibilidade de alterar, eventualmente ver uma forma de monitoramento dessas operações para utilização do parágrafo 7º do artigo 88, eventualmente fazer um controle a posteriori, talvez envolveria essa coordenação com a CVM, para daí a gente manter a atual estrutura, ou então, se de fato pesar isso em relação a alterar a regulamentação, né, para essa alternativa intermediária, essa terceira que eu coloquei, talvez fazer isso quando tivesse uma alteração dos patamares de faturamento, né, que aí já haveria uma redução no número de notificações de ato de concentração e aí poderia fazer esse ajuste na regulamentação. Bom, expliquei rapidamente aqui, desculpe se eu me alonguei muito, mas essas eram o contexto que eu queria trazer para vocês em relação à dinâmica de atuação de fundo de investimento do papel do gestor. Excelente, Ednei. Muito obrigado aí, com certeza aí, pô, vindo de ti, seguramente ia ser como foi aqui, uma apresentação excelente e eu acho diferenciado, assim, né, o trabalho diferenciado, porque pô, muitas vezes a gente vê na academia jurídica, né, muitos trabalhos que simplesmente descrevem o sistema jurídico, né? E o teu acho que foi bem além, assim, né? Tanto é uma pessoa conhece o sistema, entende aí quais são as dificuldades,
mas você foi além e se apresentou uma crítica e discorreu ali sobre as propostas que tem hoje para lidar com essas questões, né? Porque, enfim, eu acho que se fosse resumir, pelo menos um dos argumentos que ele está dentro, assim, no teu trabalho, é o apego ao formalismo que você tem muitas vezes e que pode, em razão desse formalismo, impedir uma análise substantiva a respeito do impacto econômico que pode advir de concentrações, né? Então, como você mesmo colocou, eventualmente, se a pessoa classifica um determinado tipo de concentração por meio de fundos, talvez ela não precisasse apresentar a concentração para ser analisada pelo CAD, e se ela fizesse por meio de uma empresa, talvez tivesse que apresentar, né? E realmente esse tipo de formalismo atrapalha muito, né? A gente precisa aí realmente repensar o papel, os acionistas, a discussão dos gestores. Então, deixo aqui os parabéns aí, as congratulações aí pela tua pesquisa e pela forma aí de abordagem muito didática, né, que você apresentou. Como questão aí para debate, né, e eu acho que, de novo, aqui são apenas ideias soltas, né, uma primeira discussão que eu teria ali seria sobre como que a gente, se o mero investimento financeiro está ok, mas uma concentração, como separar o que seria um mero investimento financeiro ok, que não teria nenhum tipo de problema, de uma concentração que teria outro tipo de problema, né? E eu me lembro aqui do trabalho do David Billo, né, que ele faz uma análise sobre as participações passivas de um concorrente em relação ao seu rival, né? E ele diz, poxa, por mais que eu fico pensando num duopólio, né? Um duopolista faz um investimento de 20% ou de 19% no seu concorrente, né? Isso tem algum tipo de problema? Digamos que ele não tenha nenhuma participação na gestão, não tenha absolutamente nada em relação a outra sociedade, né? De acordo com o Dilo, ele mostra que se perderia um pouco, um concorrente acaba sinalizando para o outro que se ele entrar numa guerra de preços, ele também vai perder, ou pelo menos vai perder esses 19%, né? Então, ele não entraria numa guerra de preços para obter apenas 19% da demanda, porque é ele que vai estar perdendo, né? Então, por mais que seja algo totalmente com esse título, né, de investimento meramente financeiro, né, ele pode talvez ter algum tipo de impacto do ponto de vista concorrencial, né? E daí, de fato, acho que a gente poderia pensar em como debater esse tipo de questão. Uma outra questão que me veio à cabeça, quando você estava expondo, é que eu acho que talvez pudesse ter uma outra proposta, né? Então, eu perguntaria qual dessas propostas você acha que seria mais adequada, né? Você tem alguma opinião a respeito, mas eu acho que simplesmente apresentar, né, os riscos já é um grande trabalho aí, e apresentar esses problemas, né, dessa dualidade que a gente tem ao lidar com acionistas como empresas e acionistas como fundo de investimento, para mim não faz nenhum sentido, né? A gente teria que entender isso de um ponto de vista mais amplo, né? E não atrelado a esses formalismos, né? Mas teve uma tese que eu vi recentemente, inclusive passou aqui num dos seminários do Marco Antônio Fonseca Júnior, que ele tinha, tá certo que era outro tipo de problema, era outro tipo de discussão ali, era sobre plataformas digitais, e uma das soluções que ele tinha apresentado, pelo menos para a discussão de plataformas digitais, é que alguns agentes tivessem que apresentar atos de concentração, não como uma notificação formal, mas tendo uma obrigação de informação. Então, de tempos em tempos, eles informariam, ainda que não passasse por todo o preenchimento de anexos, etc., mas pelo menos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e até pagamento, né, das taxas,
mas o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência saberia, né, ficaria informado desse tipo de concentração, né? Então, também esse tipo talvez, alternativa poderia estar na mesa, assim, também, quando se pensasse nesse trade-off, assim, né, de sobrecarregar o sistema vis-à-vis não ter nenhum tipo de informação a esse respeito, né? Mas não estou dizendo nem que essa seja a melhor alternativa, inclusive eu gostaria de te ouvir aí o que você acha que seria a melhor alternativa. Mas também ali, e já fechando aí o meu comentário, ele me lembra muito quando a gente fala, pelo menos dos acionistas ali, né? Uma discussão que teve, acho que era com Cueva, sobre discussão Relevante. da influência relevante que os acionistas teriam. E você consegue um pouco transportar isso aqui para esse tipo de ambiente também, né? Porque, pô, por mais que a gente não feche ali, é tantos por cento, é X%, não sei o quê, mas você pode ter o debate sobre a influência relevante dos acionistas, né? Mas também tem um debate aí realmente de quão grande a participação dessa pessoa no mercado em si, né? Antigamente as concentrações eram apresentadas se passasse de tantos por cento de alguns mercados relevantes, né? Hoje está muito baseado em faturamento, mas isso nos traz esse outro tipo de problema, né? De ter que se fixar numa norma de 20% de um acionista e tudo, e eventualmente o formalismo pode ser utilizado contra a própria sociedade brasileira para não apresentação de concentrações reais e substantivas, né? Mas, enfim, peço desculpas aí pelo alongado aí das minhas questões aqui, né, que eu fiz. Acho que eu podia, eu não sei se você quer responder ou passo direto aqui para o Fernando. Assim, né? Se eu puder só comentar Ah, brevemente, claro, perfeito. então, meu trabalho até entra sobre o ponto de vista doutrinário ali do que seria o controle societário, né? Porque para a gente poder também trazer o controle societário para a realidade dos fundos. Só que, do ponto de vista societário, não tem muito consenso em relação a controle. Então, tem correntes, né, para diversos lados. Então, por isso, até eu mencionei a questão da influência, e, mais especificamente, a influência relevante, trouxe aqui a doutrina. Por isso que eu coloquei que o gestor teria, pelo menos, influência significante. De fato, eu acho que, seja em relação a essa discussão de fundo, seja em relação à discussão de sociedade, seja em relação à discussão de concentração e à discussão de investimento minoritário, tal como já indicado pelos fóruns internacionais e outras jurisdições, a gente não vai poder fugir da influência relevante. Eu sei que para a nova regulamentação, para a nova legislação, os caras se objetivar para facilitar e tornar mais claro, mas acho que a gente vai ter que adotar algum conceito de influência relevante para fazer essa acepção de operações que a gente precisa fazer, precisa ser notificado. A gente tem esses filtros 5% e 10%, 5% se forem concorrentes, né? Adquirir 5% das ações se as empresas forem concorrentes ou verticalmente integradas, ou 20% se não houver horizontal ou vertical. Só que me parece fazer mais sentido você qualificar qual seria essa aquisição. Se há uma aquisição, e aí a OCDE coloca como influência materialmente relevante, usando até um outro nome, mas é basicamente a mesma coisa. E algumas jurisdições utilizam esse filtro, né? Fazem uma categorização do que seria isso. Então, acho que seria relevante para isso e, eventualmente, até para quando a gente for falar de composição de grupo, inclusive de sociedade. Ter a visão de quando um determinado agente tem uma participação relevante. Mas isso aí exige discussão, exige uma avaliação se o sistema está maduro para se adotar essas medidas e quais são as medidas, mas acho que é necessário adentrar sobre esse ponto,
tomar decisões conscientes. O meu trabalho buscou basicamente isso, dar mais consciência da decisão da autoridade quando ele escolhe uma dessas alternativas regulatórias, né? Regulatórias entre aspas, normativas. Mas aí, só concluindo, e, a meu ver, precisava alterar a regulamentação. Minha posição é que precisaria alterar a regulamentação, mas, de fato, me preocupa esse aumento que pode haver de casos, e eu que atuo aqui exatamente recebendo esses casos, né, eu sei que gera uma sobrecarga grande que talvez a gente não consiga suportar, embora a gente tenha iniciativas aqui para agilizar esse processo. Então, acho que é uma boa alternativa também essa que foi apresentada pelo Omar, de haver uma comunicação com o Conselho e aí o Conselho avaliar se quer entrar e pedir mais informações. Que é semelhante ao que a gente tem hoje com denúncia de ato de concentração, que chega pelo PIC denúncia e tem representação. Aí exigiria mais das partes, né? Então, eu acho que é uma alternativa, assim como eu acho que talvez a gente consiga criar uma solução de monitoramento interno. Então, talvez esse relacionamento com a CVM a gente consiga gerar uma solução que a gente consiga ver de forma mais imediata as operações que estão sendo realizadas. E aí, nesse caso, me parece que não seria necessário alterar todo o arcabouço normativo do CAD, exceto quando for discutido a configuração de empresa, porque eu acho que, nesse contexto geral, o fundo de investimento também tem que ser incluído e recalibrado aí, essas responsabilidades de notificação de concentrações. Excelente. Com certeza, Dinei, você é a pessoa mais apropriada para falar desse ponto. Mas pode já passar para o Fernando, aí, Fernando, teria algum comentário, alguma questão? Não, parabenizar aí o Dinei aí por esse trabalho aí, bastante aprofundado, né, que foi feito. Acho que é que nem o Ricardo falou, acho que ninguém melhor do que você para trazer esse tema aí pro debate, né, porque você vive isso diariamente aí na sua coordenação, né, esse tipo de ato de concentração, né, envolvendo fundos, né. Eu só fiquei com uma curiosidade aqui. Você já chegou a mencionar um pouquinho aí da experiência internacional, mas eu queria saber especificamente sobre jurisdições assim onde você tem uma indústria de fundos muito mais desenvolvida do que aqui no Brasil, né, como nos Estados Unidos, né? Em relação a esses pontos principais aí que você comentou, né? Por exemplo, a questão do gestor do fundo e tudo mais. Assim, como que isso é tratado lá? Você chegou a fazer esse tipo de levantamento, enfim, mais uma curiosidade mesmo. Então, foi uma questão que eu cheguei a ponderar na minha pesquisa, mas considerando o escopo da minha pesquisa e o esforço que eu precisaria fazer, eu resolvi ficar concentrado aos fundos de investimentos brasileiros, por conta dessa regulamentação. Existe uma regulamentação diferenciada para essas outras jurisdições, e aí até acho que vale a pena consultar o trabalho do Bruno Becker, que fez uma tese de doutorado sobre os fundos de investimento, trouxe todo esse arcabouço, diversas jurisdições, trouxe essa discussão do que é um fundo de investimento, a ciência econômica, se de fato a regulamentação dos respectivos países não deveria prever, estipular o mínimo para o fundo de investimento. Então, tem jurisdições que prevê ali de investimento com pelo menos 50 cotistas, não teria o registro. E aí, enfim, lá ele traça esse paralelo. Mas eu não cheguei a adentrar sobre a regulamentação, do ponto de vista antitrust, em relação a nenhuma outra autoridade. Só aqui no Brasil, realmente, por conta das peculiaridades que a gente tem em relação aos fundos brasileiros. E aí, meu entendimento é que isso precisaria de uma outra pesquisa, que é um tema tão vasto, né, que demanda, que aí precisaria aprofundar mais a pesquisa. Agora, até onde eu sei, tem alguma pesquisa sendo desenvolvida pela Ana Carolina,
envolve a Comissão Europeia. Então, ela está fazendo um trabalho parecido, falando da configuração de fundos, né, entidades desenvolvendo fundos lá na Comissão Europeia. Ela está fazendo mestrado lá na Alemanha e em breve a gente deve ter acesso aí a esse estudo. Agora, os Estados Unidos não. Eu sei que eles têm uma regulamentação muito específica sobre single entity e partners, mas não tenho, não abordei esses aspectos na minha pesquisa. E por conta das, né, estruturas serem diferentes, isso poderia gerar um tipo de controle diferente por parte da autoridade. Excelente, Ednei. Obrigado aí. Eu não sei se gostaria de fazer mais algum comentário final. Não, só agradecer o convite, feliz de poder expor aqui meu trabalho, vocês terem me oportunizado e estar disponível para crítica. Então, eu também transformei o trabalho em livro, né? Deve haver essa mudança na regulamentação da CVM, saiu essa resolução 175, mas essa resolução não fala sobre fundo de investimento e participação. É possível que até março eles editem alguma outra normativo que traga alguma outra dado ou sistematização sobre o fundo de investimento e participação. De toda forma, acredito que não deva ter uma mudança tão substancial em relação a esses papéis exercidos pelo administrador e gestor, mas acompanhar para ver se de fato pode afetar os resultados e as conclusões dessa pesquisa. E agradeço o espaço. Poxa, nós que agradecemos, Ednei. Muito obrigado. E realmente aí fica também, né, para quem quiser se aprofundar, né, adquirir o livro, né, do Ednei, né, que muito aí ajudou aí a gente a entender um pouco mais esse assunto. Agradecer também ao Fernando, né, por ter acompanhado aí, a Karina por ter auxiliado na parte aqui administrativa e a todos aí por terem acompanhado a gente. Então, acho que a gente pode aqui encerrar o seminário. Obrigado. É mais, gente. Boa tarde.